Você que é cristão, eu quero chamar a sua atenção e com um espírito desamado, assista este vídeo até o final e depois a gente vai fazer um breve comentário. Assista aí. Eu vou te provar que é impossível ser cristão e ser de esquerda. E o verdadeiro motivo deveria te assustar. Será que dá pra ser um cristão de esquerda? A resposta sempre esteve na Bíblia e muitos ainda não entenderam. Tem gente que te olha e diz com toda tranquilidade: eu sou cristão e sou de esquerda. E aí eu te respondo: uma dessas duas coisas você ainda não conhece de verdade. Vamos com calma e olhando pro que está gravado. A jornalista Miri Lacombe, muito conhecida e próxima a grandes nomes da esquerda, num podcast lá em 2025, afirmou que família é, nas palavras dela, um núcleo produtor de neurose e chamou a família tradicional de base do fascismo. Eu tô super contra a monogamia, super contra o amor romântico. Eu acho que esse negócio de família tá fudendo a gente. Família é um núcleo produtor de neurose, família tradicional, branca, conservadora, brasileira. Gente, isso é um horror. Isso é a base do fascismo, assim, falemos a verdade, né? Deus, pátria e família, não é assim que o nosso ex-mandatário assinava? Esse é um problema, é um slogan fascista. Não é invenção minha, é fala registrada. Agora repare nas bandeiras que a esquerda brasileira levanta com mais força hoje: liberação do aborto, a liberação das drogas, a ideologia de gênero dentro da escola do seu filho. E me responde com sinceridade: algumas dessas bandeiras combinam com a Bíblia que você abre no culto de domingo? Karl Marx, que era o pai dessa cartilha, chamou a religião de ópio do povo, algo que, segundo ele, o homem precisava superar. E a esquerda nasce aí, com a fé vista como um obstáculo e nunca como o alicerce. A Bíblia não é tímida. Em Romanos 1, ela diz que essas pessoas conhecem a sentença de Deus e, mesmo assim, não apenas praticam, como aprovam quem pratica. Deus ama cada uma delas, isso é o evangelho. Mas a palavra é clara sobre a prática. E eu não cheguei na direita por um partido, nem por um homem. Partido muda de nome e os homens decepcionam. Eu cheguei por convicção. Quando eu fui examinar o que de fato eu defendo, percebi que já estava tudo escrito na Bíblia, muito antes de virar bandeira política. E não é um pecado de um pastor, nem o erro de um político que vão me fazer trocar o princípio. Porque a salvação ela é individual, mas princípio é inegociável. E eu não discuto se o outro é cristão de verdade. Isso é entre ele e Deus. Eu discuto ideias. E a minha pergunta ela é simples. Essa política aqui, ela aproxima ou afasta a família, a vida, a dignidade de quem trabalha? Responda isso com a Bíblia na mão. E aí a conversa fica honesta. Eu sou Gilberto Nascimento e eu acredito que a fé se mostra no que a gente defende no dia a dia de verdade. Agora já me segue e compartilha esse vídeo com quem precisa entender. Você entendeu aí? Você conseguiu entender o que é de fato uma ideologia? E vamos na Bíblia, ver o que a Bíblia fala sobre direita. Veja, Atos capítulo de número 9, no seu versículo de número 11, o Senhor Jesus ele se apresenta para um homem chamado Ananias e o orienta a ir até a rua chamada direita, porque lá estava Saulo e o aguardando para que orasse por ele e ele recebesse a cura. Eclesiastes capítulo de número 10, o seu versículo de número 2 vai dizer que o coração do sábio ele está inclinado para a direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Mateus capítulo ainda 25, versículo de número 33 e 34 diz que o Senhor naquele dia, ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Para as direitas, quem estiver à direita, no caso as ovelhas, ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino dos céus que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Versículo 41, ele vai olhar para os da esquerda e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Estevão, quando estava ali sendo apedrejado, já prestes a sucumbir, ele levanta os olhos para os céus e ele diz: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita. Então veja aí sempre à direita. Marcos 16 e 19. Ora, o Senhor, depois de ter dado as instruções para os discípulos, sendo ele assunto ao céu, ele foi recebido no céu e assentou-se à direita. João capítulo de número 21, versículo de número 6. Após eles se passarem toda a noite pescando e sem sucesso nenhum, Jesus apresenta-se para ele e diz: lançai a rede para a direita. Tire as suas conclusões. Deus te abençoe aí, em nome de Jesus.